Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Contextologia. Para quem não me conhece, eu me chamo Edson Almeida, sou mestre em História Antiga e aqui no canal Contextologia nós falamos sobre divulgação científica na área da História e da Arqueologia e vez ou outra nós desmistificamos algumas pseudo-hipóteses relacionadas a essas áreas. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Serapeu egípcio e sobre seus sarcófagos de 100 toneladas e ângulos impossíveis e também impossíveis de se mover, né gente? Mas será que realmente eles são tão impossíveis assim? É o que nós vamos descobrir aqui hoje. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O Serapeu egípcio, também conhecido como Serapeu de Saqqara, é um complexo subterrâneo localizado na necrópole de Saqqara, próximo a Mênfis. Sua construção começou no reinado de Amenhotep III durante a 18ª dinastia egípcia por volta de 1390 a 1352 a.C. da Era Comum. Esse complexo continuou a ser utilizado e ampliado durante várias dinastias, especialmente durante o período ptolomaico, entre 330 e 30 a.C. da Era Comum. E o nome Serapeu vem exatamente do período ptolomaico da história do Egito. Naquela época, os gregos estavam promovendo a adoração de um deus híbrido, um deus greco-egípcio conhecido como Serapis. Era a tentativa deles de unir a religião grega à egípcia e unificar o país. Serapis incluía aspectos não apenas do deus grego Zeus, mas também dos deuses egípcios Osíris e o touro Apis. O nome Serapis, inclusive, é a forma abreviada de Aser-Ap, que com o passar dos séculos e a corruptela linguística acontecendo, foi se tornando Userapis, Userap, Userpeus, Serapeus e depois latinizou para o Serapeu, como a gente sabe. Um serapeu refere-se a qualquer lugar sagrado dedicado a Serapis, geralmente templos, mas neste caso, refere-se a um cemitério sagrado para os touros Apis. O touro Apis é o principal objeto de adoração do culto de Osíris Apis, do Aserapis ou Userapis que a gente falou agorinha. E esse era o mais sagrado de todos os cultos de touros do Antigo Egito. Bom, e o que acontecia nesse culto? Um touro vivo era escolhido para ser o touro Apis. Os sacerdotes saíam em busca de um touro com algumas características peculiares, como um desenho parecido com um diamante branco na testa, ou então um símbolo de uma águia nas costas, ou a cauda muito peluda, como eles citam lá, o dobro de pelos na cauda, né? E por aí vai. Algumas características que, segundo eles, indicavam que aquele ali era o touro Apis, ou seja, o touro sagrado ali naquela ocasião, pelo menos até que ele morresse. Aí eles iriam escolher outro, obviamente. Mas enfim, quando eles finalmente encontravam um touro que se encaixava nessas características, havia um festival especial em Mênfis que durava 7 dias, e o touro fazia parte de um desfile sagrado pela cidade. Então o touro Apis vivia ali toda a sua vida sendo cultuado como um verdadeiro deus, e quando ele morresse ele seria mumificado e sepultado em templos funerários especiais. Nesse caso aqui, exatamente é o caso do Serapeu, gente. O Serapeu, no caso, era o templo funerário ou templo mortuário, para quem preferir, dos touros Apis ali do Antigo Egito. Bom, gente, como nós sabemos que touros são animais enormes, obviamente seriam precisos caixões, ou seja, sarcófagos enormes para esses touros. E aí é que entra os tais sarcófagos de 100 toneladas que todo mundo vive falando aí pela internet, que seria impossível de se mover e blá blá blá. O Serapeu contém diversos desses sarcófagos exatamente porque são diversos touros Apis que ao longo dos séculos foram enterrados no Serapeu, enquanto o outro era escolhido, vivia toda a sua vida e quando morria também era enterrado no Serapeu, e assim foi até o fim do culto do touro Apis. Então agora a gente vai sair um pouco dessa parte mitológica e de significado do Serapeu e nós vamos partir para o que interessa, que é o objetivo aqui do nosso vídeo, gente. Saber se os egípcios antigos realmente possuíam habilidade e tecnologia para conseguir construir esses sarcófagos, mover esses sarcófagos e toda essa história. Para isso nós vamos utilizar alguns artigos científicos e alguns livros acadêmicos, livros muito bons inclusive. Um dos livros que nós vamos utilizar aqui é a fonte primária sobre as pesquisas no Serapeu, ou seja, o livro do pesquisador que descobriu e analisou, escavou, estudou e explorou o Serapeu lá pelos anos 1800 e tanto, tá? A gente vai ver tudo certinho aqui, mas enfim, vamos voltar aqui para a aula. O arqueólogo francês Auguste Mariette foi quem descobriu o Serapeu de Saqqara em 1851. Antes disso, ele já havia encontrado algumas múmias de touros Apis, mas não dentro ali do Serapeu de Saqqara, mas em outras pequenas tumbas que continham uma capela em cima, em alguns lugares espalhados ao redor ali do que hoje é o Serapeu que conhecemos. Os egípcios simplesmente faziam túmulos isolados para eles. Isso foi durante o Novo Reino, tá, gente? Durante a 18ª e 19ª dinastia. Como dito, eles consistem em uma capela em cima do solo e uma estrutura subterrânea embaixo bem simples, que era para sepultar o touro. Inclusive, os sarcófagos eram caixões de madeira ainda nessa época. E, gente, só para vocês terem uma ideia, né? Isso aqui é a 18ª e 19ª dinastia. Mais de 1000 anos após a construção da Grande Pirâmide de Gizé. E por incrível que pareça, pessoal, tem muita gente que confunde a cronologia egípcia e pensa que
Faraó Khufu e Cleópatra viveram na mesma época e que Djoser e Alexandre o Grande eram amigos e se encontravam para tomar uma cerveja. Mas enfim, gente, o Egito teve mais tempo de civilização ativa do que nós temos até hoje. Se vocês forem parar para ver, se nós considerarmos o início da Era Comum como o início da nossa civilização, ainda assim a gente precisaria de pelo menos de mais uns 1.200 a 1.300 anos para conseguir alcançar o Egito em tempo de civilização ativa. Então, gente, eu tô falando isso aqui de forma resumida só para vocês entenderem que o Egito teve muito mais tempo de civilização do que as pessoas geralmente consideram. Para vocês verem, em 2500 antes da Era Comum, eles já estavam fazendo as pirâmides para enterrar os faraós, mas aqui em 1300 e pouco antes da Era Comum, ou seja, 1200 anos depois, eles começaram a construir o Serapeu para ser o túmulo dos touros, ou seja, o Serapeu está em um período cronológico totalmente diferente das pirâmides, totalmente diferente do Vale dos Reis e por aí vai, gente. Mas enfim, vamos voltar aqui para o que interessa. Essa área do Serapeu mais antiga é chamada de Lesser Vaults, que significaria algo como pequenas criptas. As pequenas criptas não estão atualmente abertas ao público devido à sua condição insegura, e os touros enterrados nessas pequenas criptas eram do período da 19ª a 26ª dinastia. O faraó Psamético I foi quem começou a construir essas grandes criptas que nós conhecemos hoje como o Serapeu. O Mariette encontrou inclusive em uma dessas pequenas criptas a estrela que descrevia exatamente o projeto de construção do Serapeu, inclusive relatando como a condição das pequenas e antigas criptas havia se deteriorado a tal ponto que não podiam mais ser utilizadas, e por isso o rei teria iniciado o trabalho em uma série de novas criptas. São as grandes criptas que o público pode visitar até hoje. E, gente, a entrada que nós conhecemos hoje ali do Serapeu é, na verdade, a entrada moderna. Ela foi construída no final do século V antes da Era Comum, durante o reinado de Dário, grande imperador persa que governou o Egito. Sabemos disso por uma estela que documenta esse projeto de construção da nova entrada, e ela era bem maior que a antiga, facilitando a entrada dos sarcófagos. De fato, no início do reinado de Dário, um sarcófago ficou preso em um dos corredores e ainda está lá até hoje. Por isso, provavelmente eles resolveram fazer uma entrada bem maior com novos túneis. Depois que um touro era enterrado, a tumba era selada por uma parede de tijolos com nichos, e estelas nestes nichos forneciam os nomes dos touros, as datas de seus nascimentos e mortes, as datas de seu sepulcro e o nome do regente na época em que o touro havia falecido. Quando Mariette entrou nesses túneis em 1851, ele os encontrou em um estado de devastação total, com centenas de estátuas e outros artefatos espalhados por todo o chão. Artefatos e estátuas esses que sua grande maioria hoje podem ser visitados ali no Museu do Louvre. Ele descobriu mais de 120 estelas de pedra com inscrições contendo detalhes da vida e morte de 64 touros ápis que foram enterrados ali no Serapeu. 24 desses nas câmaras modernas, ou seja, as grandes criptas que nós falamos, e os outros 40 nas câmaras antigas, as pequenas criptas que também já falamos. Ao que tudo indica, o local já havia sido saqueado, inclusive por pessoas que sabiam ler os hieróglifos, pois riscaram particularmente os nomes de muitos dos touros e dos deuses citados. Outras estelas haviam sido colocadas nos túneis, mas quando Mariette as encontrou, algumas estavam nas paredes, outras nem estavam mais lá. Mas em resumo, o túnel principal tem 350 metros, com altura média de cerca de 5 metros e uma largura média de cerca de 3 metros. Contém 29 pequenas câmaras e, gente, ali nessa área dessas 29 câmaras que reside o coração de todo o mistério, que são os 24 sarcófagos gigantescos, e eles realmente são gigantescos, que tem sido foco de grande interesse há décadas. Então vamos lá, vamos falar ali dos sarcófagos. 4 deles têm tampas com superfície muito ásperas e foram projetadas com menos atenção aos detalhes. 7 foram aprimorados para uma superfície um pouco mais lisa, mas não muito polida, e 13 delas foram muito bem polidas, totalizando os 24 sarcófagos que nós citamos. Muitos deles têm pequenas depressões aparentes, onde rachaduras e imperfeições foram polidas da pedra. Curiosamente, parece que era importante que os seus interiores fossem feitos com uma qualidade superior ao exterior, provavelmente para acomodar melhor o corpo do touro, que, como já dito, para eles era considerado um deus. Há também sarcófagos incompletos, como esse aqui, que nunca chegou à câmara, pois foi abandonado no meio do corredor durante o transporte, com a tampa deixada bem ao lado. Alguns sarcófagos são menores e outros são maiores, por exemplo, o maior tem quase 4 metros de comprimento e mais de 3 metros de altura, incluindo a tampa. E pessoal, muita gente não sabe que existem as pequenas criptas ou pequenas galerias. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar aqui só de pequenas galerias e grandes galerias para facilitar. Mas como já dito, essas pequenas galerias estão fechadas ao público porque o teto desabou e as condições são muito perigosas.
Como as pequenas galerias são menores, mais rústicas e mal projetadas, a galera da arqueologia alternativa caiu logo em cima, né, gente? Afirmando que elas foram adição posterior e que as grandes galerias são muito mais antigas e foram feitas por uma civilização altamente avançada e que foi esquecida, talvez muitos milhares de anos antes da história registrada. E pessoal, por toda a internet vocês vão encontrar pessoas alegando coisas extraordinárias sobre esses sarcófagos. Alguns dizem que é a parte de uma usina geradora de energia ali no Antigo Egito, outros que era de uma usina hidrelétrica, outros que era de uma nave extraterrestre que foi enterrada ali. Diversas e diversas aí dessas hipóteses extraordinárias que não tem nenhuma base científica, como a gente vai ver aqui nesse vídeo, gente. O tópico da alta tecnologia no Antigo Egito é realmente cativante, mas será que realmente é verdade? Os egípcios dinásticos realmente não tinham meio nem capacidade para fabricar essas caixas? Bom, ao pesquisar sobre o Serapeum, você provavelmente vai encontrar os trabalhos do engenheiro Christopher Dunn, que escreveu o livro chamado Lost Technologies of Ancient Egypt. Ele afirma que os engenheiros e artesãos só fariam esse nível de trabalho se a caixa tivesse uma função muito importante que exigisse tal precisão, ou se os antigos pedreiros tivessem ferramentas de corte tão avançadas que não pudessem produzir nada menos do que precisão. O ponto, gente, é que só porque as pessoas modernas produzem objetos de precisão para funções mecânicas, não significa que as pessoas do passado não dedicariam tempo para criar objetos cerimoniais com a mesma atenção aos detalhes. Existe um canal no YouTube chamado Scientists Against Myths, que é composto por alguns pesquisadores e cientistas realmente acadêmicos, e eles fazem um trabalho fantástico investigando mistérios arqueológicos. Eu vou deixar, obviamente, o link do canal deles aí na descrição, assim como os artigos científicos, os livros e links também de outros vídeos que nós possamos utilizar aqui nessa pesquisa. Mas então a galera desse canal conseguiram a permissão para ir até o Serapeum e fazer alguns experimentos ali naqueles sarcófagos. De primeira, eles mediram o sarcófago considerado mais preciso com um medidor de ângulo. Eles descobriram que as paredes encontram o fundo da tampa em um ângulo de 90,8 graus e 91,45 graus, que à primeira vista pode não parecer tanta coisa assim, mas lembremos que nós estamos falando de alta precisão, gente. Então, realmente, esse 1 grau de diferença é enorme nesse contexto. Esse canto interno é de 90,9 graus no topo, 91,3 no meio e 91,45 na parte inferior, mostrando uma variação de meio grau de cima para baixo no mesmo canto. O canto oposto mostra quase a mesma coisa, 90,85 graus no topo e 91,3 graus na parte inferior. Por fim, eles mediram os cantos externos e encontraram apenas uma seção com 90 graus perfeitos. Portanto, gente, isso claramente não é um trabalho de alta precisão absoluta. Mas enfim, e quanto à planicidade? Eles também mediram e comprovaram que as superfícies não são perfeitamente planas. A tampa tinha 180,5 aqui, 180,65 ali naquele canto e 180,5 ali no outro. As paredes mostram as mesmas coisas, 180,45 e 180,6. Então, como você pode ver, essas superfícies estão longe de serem perfeitamente planas. Por causa da pseudo-pesquisa do Christopher Dunn, aquele engenheiro ali que a gente falou mais cedo, muitas pessoas na internet passaram a acreditar que todas essas caixas têm cantos exatos de 90 graus e superfícies perfeitas e planas, mas isso claramente não é o caso, embora sejam sim bem trabalhadas. Sendo assim, gente, o sarcófago considerado mais simétrico e perfeito não exibe o alto nível de precisão que exigiria uma ferramenta super avançada e super tecnológica de alta precisão, como eles dizem aqui. O que temos visto é cada vez mais evidências do oposto, um ótimo trabalho manual. Bom, e eles seriam capazes de construir um sarcófago daqueles? Para fabricar um sarcófago de pedra, você tem 3 etapas principais. Primeiro, é necessário cortar a forma externa da caixa. Depois, é preciso escavar o seu interior e, por fim, polir as superfícies para que fiquem lisas. Para moldar o exterior da caixa, basicamente é necessário fazer 6 cortes retos para as faces externas no topo, na base e nos 4 lados exteriores, além de um corte para a tampa. O arqueólogo experimental Dennis Stock demonstrou que 2 pessoas podem fazer grandes cortes retos através do granito facilmente, embora muito lentamente. Ele utilizou serras de cobre lisas e dentadas e areia como abrasivo. E gente, prestem bem atenção aqui. O que vai fazer o corte ali na pedra não é o cobre em si, não é a serra de cobre. A serra vai simplesmente arrastar o abrasivo, que seria o quê? A areia. A areia vai servir como uma lixa que vai estar ali na superfície e a serra sendo passada de um lado para o outro vai acabar riscando aquele local e pouquinho por pouquinho aquele risco vai se tornando maior até que ele se torne um corte, beleza?
Em um experimento realizado por cientistas no documentário Naked Science, eles demonstraram que conseguiriam cortar granito a uma taxa de 2 polegadas cúbicas por hora, e estipularam que levaria cerca de 4 meses para esculpir a forma externa do sarcófago da Grande Pirâmide. Esse sarcófago é muito menor do que os do Serapeu, mas usando esse método, uma dessas caixas poderia definitivamente ser moldada em um tempo razoável. E lembrando, gente, eles não tinham pressa. A Grande Pirâmide de Gizé levou pelo menos 27 anos para ser construída. Provavelmente foi um pouco mais, mas nós sabemos que pelo menos 27 anos ela levou, porque o Diário de Meré, o mais antigo papiro egípcio, que inclusive nós já temos um vídeo aqui no canal, vocês podem ir lá ver, cita a data do 27º ano da construção da Grande Pirâmide de Gizé, quando seu invólucro externo estava sendo colocado, ou seja, ela já estava sendo finalizada. Mas enfim, eu tô falando isso só para vocês terem uma ideia de que realmente os projetos levavam anos e anos, gente. Não era como hoje, que em 2, 3 anos está pronto. E dependendo do dinheiro até em alguns meses, né? Mas vamos indo aqui. Um outro excelente canal que eu também indico para vocês, e vou deixar o link aí na descrição, é o canal Sacred Geometry Decoded. Também fez outra experiência cortando granito com uma serra de cobre e usando areia como abrasivo. Como resultado, eles conseguiram as clássicas estrias e formas curvadas que encontramos nas pedreiras ao longo de todo o Egito, as quais a galera alternativa acredita que só poderiam ser obtidas com serras circulares gigantes com lâminas de ponta de diamante. Mas enfim, os experimentos demonstraram que o cobre naturalmente se molda em uma forma curva devido ao movimento de trituração da serra, e que nenhuma alta tecnologia é necessária para criar esse tipo de marca de serra. Essas demonstrações e teorias sustentam que as técnicas e ferramentas utilizadas pelos antigos egípcios, mesmo sendo primitivas, eram suficientemente eficazes para alcançar os resultados impressionantes observados nas pedras. E também é importante lembrar, gente, que quase toda a linha de tempo do Serapeu ocorreu durante a Idade do Ferro. Então, os egípcios dessa época tinham acesso a metais mais duros do que o cobre, o que tornaria o corte de pedra ainda mais eficaz. Mas enfim, voltando para o sarcófago, depois de cortar a forma básica dele, o próximo passo seria escavar sua cavidade usando ferramentas como brocas tubulares. Bom, se você já pesquisou sobre brocas ou brocas tubulares no Antigo Egito, você provavelmente já ouviu falar do famoso núcleo de broca número 7, descoberto por Flinders Petrie. Para a galera alternativa, essa daí é obviamente a prova de que eles possuíam sim uma tecnologia bem avançada, porque só uma máquina conseguiria brocar e produzir aquele núcleo daquela forma ali. Mãos humanas e ferramentas comuns nunca conseguiriam fazer aquilo. Mais uma vez aqui nós vamos citar o canal Science Against Myths e mais uma experiência que eles fizeram. Eles começaram tirando novas fotos de alta resolução do núcleo número 7 e demonstraram que esses sulcos não são espirais contínuas e que isso é na verdade apenas um núcleo de broca tubular padrão, uma simples broca tubular egípcia que já foi encontrada diversas vezes na arqueologia. Eles realizaram muitos experimentos usando brocas de volante, brocas de arco e até uma grande broca manual para cortar granito, mostrando que não há necessidade de invocar máquinas de alta potência. E sim, esses métodos são realmente bem lentos, mas são maneiras perfeitamente eficazes de escavar o interior de um sarcófago. Lembrando mais uma vez que tempo não era nenhum problema para os antigos egípcios. Todos os projetos demoravam anos e anos, então alguns meses para construir um sarcófago daqueles seria até bem rápido, né não? Então, gente, esses experimentos que eu venho mostrando para vocês aqui são feitos por cientistas, obedecem o método científico, inclusive possuem artigos científicos nas descrições dos vídeos deles, vocês podem conferir aí, e eles nos demonstram que os antigos egípcios tinham técnicas e ferramentas possivelmente capazes de cortar, moldar e escavar um sarcófago daqueles. Tudo isso sem necessidade de uma super tecnologia avançada. Mas enfim, após cortar o sarcófago, moldar e fazer todos esses buracos ali dentro ao longo de onde seria cavado, bastava retirar essa rebarba do que ficasse ali para cima e depois alisar as paredes e o fundo ali com areia, como abrasivo, obviamente, para que elas ficassem bem polidinhas e bonitas como nós vemos até hoje ali. É frequentemente afirmado que teria sido impossível para os antigos egípcios mover esses megálitos para esses túneis porque são simplesmente muito pesados e não há espaço suficiente para manobrá-los. Então, obviamente, eles sempre chegam a essas conclusões mirabolantes e desnecessárias de que maquinárias hidráulicas ou dispositivos, inclusive antigravidade, seriam necessários para realizar esse trabalho ali no Serapeu. Também é muito comum ouvir falar que esses sarcófagos pesam 100 toneladas cada, mas essa afirmação simplesmente não é verdadeira. Há décadas esse peso já foi calculado pelos pesquisadores, gente. Basta multiplicar as dimensões pelo peso do granito por metro cúbico. O menor sarcófago pesa apenas cerca de 20 toneladas. O maior pesa cerca de 45 toneladas. 45 toneladas, gente. Eu vou repetir aqui para vocês. 45 toneladas. 45 toneladas. 45 mil quilos, beleza? É muito peso? Sim, é peso pra c...
mas não chega nem perto de 100 toneladas como essa galera vive falando aí pela internet. Eu não sei de onde eles tiraram essa história de 100 toneladas, gente. E isso é o maior e mais pesado. São 24 sarcófagos. Desses 24, variam entre o peso de 20 toneladas e 45 toneladas, como no caso desse aqui. Em resumo, os outros inclusive são até bem mais leves. A tampa mais pesada, no máximo, pesa 25 toneladas. Gente, talvez a pedra inteira desse sarcófago, contando com a tampa, antes dele ser esvaziado, ou seja, dele ser deixado oco ali no meio, antes dele ser todo alisado e deixado bonitinho como ele tá, aí talvez ele conseguisse chegar nas 100 toneladas. Mas do jeito que ele tá ali, pronto, ele não chega nem perto disso. E galera, convenhamos, os egípcios eram um povo muito inteligente, muito esperto. Vocês acham mesmo que um povo tão inteligente, cheio de tantas técnicas e tanta experiência, ia realmente se lascar trazendo uma pedra de 100 toneladas, podendo trazer uma já bem mais leve, quase acabada, só para finalizar os trabalhos decorativos ali dentro do templo? Pô, obviamente que não, né? Aí vocês estão querendo subestimar os caras também, mas vamos indo. Enfim, muita gente diz que é impossível mover essas caixas tanto pelo peso, tanto também pela largura dos túneis, que são estreitos, e os maiores sarcófagos, no caso aquele mais pesado ali que nós citamos, de 45 toneladas, tem apenas uma folga de 30 centímetros entre as paredes e os cantos, então realmente seria impossível manobrar algo tão grande ali dentro. Mas será que isso é verdade? Realmente não há espaço ali dentro para manobrar esse sarcófago? Vamos obviamente demonstrar que sim com outro experimento científico, também do canal Sacred Geometry. Analisando as dimensões das caixas e dos corredores, foi demonstrado que há espaço suficiente para movê-las dentro dos túneis. Inclusive, os cientistas apresentaram diversos exemplos de como isso pode ter sido feito por equipes de trabalhadores qualificados usando ferramentas simples e técnicas práticas. Cientificamente, não há realmente nenhum mistério sobre como grandes pedras foram movidas ao longo da história humana. Temos registros de pessoas do século XVIII movendo enormes megálidos em rolos de madeira, usando tecnologias simples e antigas que nunca foram perdidas, como a galera aí fica dizendo. O ponto, gente, é que vocês me conhecem, eu não sou de ficar só falando, eu gosto de demonstrar. Então falaremos agora das evidências físicas encontradas por Mariette que demonstram e comprovam que os egípcios moveram aqueles sarcófagos desde a entrada dos túneis até as suas câmaras ali. Não desde a entrada, né? Na verdade, desde a pedreira de onde eles saíram até aquele local ali. Mas vamos indo por partes aqui. O interessante é que hoje em dia falam tanto sobre isso como sendo um mistério que não há solução e que ninguém sabe como isso aconteceu, sendo que existem registros científicos que resolveram esse quebra-cabeça há mais de 170 anos. E, gente, cumpre ressaltar que as pessoas saberiam dessas informações se elas simplesmente lessem artigos e livros científicos. O problema é que elas preferem ficar lendo pseudo-história, ficção e outras coisas. Nada contra, né, gente? Quem gosta, show de bola, pode continuar. Mas que vocês poderiam estar adicionando bem mais intelectualmente a vocês mesmos, vocês poderiam sim. Em resumo, é interessante que 100% das pessoas que fazem essas alegações extraordinárias e mirabolantes sobre o Antigo Egito ou qualquer outra civilização nunca leram as fontes primárias. E eu garanto para vocês que essas pessoas nunca leram, nem sequer conhecem ou ouviram falar do livro do Auguste Mariette que nós estamos lendo e bebendo aqui dessa fonte nesse estudo. Mariette encontrou vestígios de rolos de madeira no chão do túnel e em uma das câmaras encontrou 2 guinchos de madeira com 8 alavancas feitas de madeira de sicômoro. Esses guinchos de madeira, sem sombra de dúvidas, foram utilizados para puxar esses sarcófagos sobre os rolos de madeira desde o início, ou seja, desde a entrada do Serapeu até as grandes galerias. E, gente, olha que interessante, né? Há tantas especulações sobre uma tecnologia perdida ou sobre tecnologias alienígenas e afins, mas o Mariette encontrou evidências físicas sólidas, ou seja, cultura material, comprovando que os egípcios utilizaram guinchos de madeira e rolos de madeira para levar os sarcófagos até as câmaras. Vocês percebem o quão invertida e distorcida está essa história? Se especula sobre uma tecnologia da qual nenhuma evidência nunca foi encontrada, a não ser o suposto resultado dessas tecnologias, mas simplesmente ignoram as evidências físicas de cultura material que demonstram quais eram as ferramentas utilizadas pelos egípcios naquele local. Onde que isso faz sentido, gente? Aonde? Me diz. Mas calma que não acaba por aí. Mariette e sua equipe encontraram um sarcófago deixado em transporte no meio do caminho. E não é aquele que a gente citou que está ali no meio do caminho até hoje, gente. Isso era outro que hoje em dia já se encontra em sua câmara. Mariette revela no seu livro que ele e os seus homens completaram esse trabalho que foi abandonado pelos egípcios há milênios. Ele descreve que o sarcófago estava sobre uma câmara inteira cheia de areia, e removendo a areia abaixo do sarcófago, ele e seus homens conseguiram baixá-lo até o fundo da câmara, onde está até hoje. Vejamos o que Mariette fala sobre isso no seu livro.
Então, eu assumi a responsabilidade de continuar o trabalho interrompido. E depois de ter colocado 4 homens nos 4 nichos laterais, tive o prazer de baixar essa caixa de enorme massa em seu lugar com regularidade perfeita. É isso aí, gente. Ele encontrou uma câmara com trabalho que não havia sido terminado e ele realmente completou o trabalho. Isso não é algo que nós faríamos na arqueologia hoje, mas considerando a época, 1850, então o importante é entender que isso nos indica como os sarcófagos eram baixados a níveis mais baixos, realmente. Baixava e removendo a areia debaixo do sarcófago em seções diferentes alternadamente, até que ele fosse baixando nível por nível e chegasse em seu lugar. Então, gente, considerando todos os vídeos e livros sobre tecnologias perdidas e avançadas e alienígenas ali no Egito, é bem irônico que o Mariette já tenha resolvido esse mistério há mais de 100 anos atrás. Gente? E nas palavras do próprio Mariette, não pode haver dúvida quanto ao modo que os egípcios empregavam para trazer os sarcófagos para as câmaras subterrâneas. E o que resulta dessa observação é que o uso da areia para deslocamento e transporte de massas é tão indiscutível quanto o uso do guincho aplicado para resolver os frequentemente complicados problemas que os mecânicos egípcios tinham que solucionar. Enquanto eu pesquisava para fazer esse roteiro, eu me deparei com um outro livro muito bom. Esse aqui eu ainda não conhecia, como no caso do Mariette, que eu já conhecia. É o livro do pesquisador Arthur Ron, que nos anos 1852 deu um relato em segunda mão da expedição de Mariette e também registrou algumas coisas sobre a expedição. Os gigantescos monólitos foram extraídos em Assuan, flutuados pelo Nilo durante a enchente anual, movidos por uma curta distância em terra usando guinchos de madeira e rolos e abaixados em suas câmaras usando areia. Não é estranho que os pesquisadores dos anos 1800, 200 anos antes de agora, não tenham chegado à conclusão de que foi uma tecnologia avançada. E hoje, 200 anos depois, as pessoas estejam mirabolando sobre isso? Quer dizer então que há 200 anos atrás, quando nós não tínhamos tanta tecnologia assim, todos os pesquisadores acharam super normal aquilo e sabiam que os egípcios fizeram aquilo, demonstraram como os egípcios fizeram aquilo, mas hoje, com toda a tecnologia que nós temos, com toda a evolução da ciência, da história, da arqueologia, de todas as áreas, tem gente mirabolando, dizendo que foram ETs, que foram civilizações perdidas. Cara, realmente eu não consigo entender a cabeça dessa gente. Mas vamos continuando aqui. Eles não pareciam tão perplexos com a forma como as caixas foram feitas ou transportadas, e usaram as evidências que encontraram no próprio local para chegar a explicações bastante simples, possíveis e plausíveis. E esse tipo de pensamento de que é um mistério como eles fizeram aquilo e como eles moveram aquilo, gente, contribui para uma busca perpétua por um mistério que na verdade já foi resolvido, ou seja, você vai ficar procurando um mistério em vez de uma verdade factual que já existe. Essa experiência aqui também é do canal Scientists Against Myths, que nós já falamos aqui no vídeo, e é um vídeo muito épico, gente, porque eles fizeram ótimas animações mostrando o processo de mover as pedras. Eles calcularam matematicamente que para mover os sarcófagos de 45 toneladas, seria necessário uma força horizontal de cerca de 700 kg. Eles arredondaram essa força necessária para 2.000 kg, ou seja, 2 toneladas. Para não haver conversa, não haver choro. Usando um simples sistema de polias compostas, 50 pessoas puxando a corda com uma força de 30 kg por pessoa produziriam uma força total de 2,5 toneladas, o que é mais do que suficiente para mover o sarcófago de 45 toneladas. Indo mais à frente, utilizando o guincho de madeira de 8 pontas encontrado por Mariette e mais um sistema de polias bem simples, apenas 16 pessoas produzindo uma força de 20 kg cada, produziriam uma força total de mais de 3 toneladas, o que está muito além do que é necessário para mover o sarcófago mais pesado deste local. A maioria das câmaras tem buracos nas paredes, nos quais vigas eram instaladas para ancorar polias e serem usadas para puxar as caixas para suas câmaras. E aí chega o cara com chapéu de papel alumínio e diz: Não é possível, porque esses troncos de madeira nunca iriam aguentar esse peso de 45 toneladas. Eles obviamente iriam rachar e se espedaçar todinhos. Tu pensa que eu sou besta, né, Edson? Mas eu não sou não. Já faz tempo que eu sou mente aberta e saí da caixinha. Se você rolasse um sarcófago de 45 toneladas sobre 15 toras, cada tora suportaria o peso de 3 toneladas. Se as toras tivessem 2,5 metros de comprimento cada, o peso seria dispersado em cerca de 1,2 toneladas por metro de cada tora. E, gente, só para constar, trilhos duplos, eles já foram registrados no chão do Serapeum. Foram registrados em 1855 pelo arqueólogo prussiano Heinrich Brugsch, que também passou um tempo lá trabalhando com Mariette. Ele escreveu em seu livro que, no chão deste corredor principal e dos corredores seguintes, os trilhos duplos ainda estavam claramente preservados, e neles haviam marcas de troncos rolados.
Outra ideia que muita gente promove aí é que esses sarcófagos vieram de muito, muito distante, que seria impossível trazer esses sarcófagos pelo terreno acidentado do deserto e todo esse blá blá blá, né? Acontece que ao longo de toda a história egípcia, a maioria das pedras ornamentais em termos de volume eram granito, granodiorito e arenito de silicofídio que vinham de Assuã. As pedreiras de Assuã estão a mais de 650 quilômetros de distância do Serapeu, embora estejam bastante próximas do Porto do Nilo. Elas só precisariam ser transportadas a uma curta distância por terra antes de serem enviadas em barcos rio abaixo. Isso, inclusive, nos remete ao trecho do livro do Arthur Han, onde ele diz lá que os gigantescos monólitos foram extraídos de Assuã, flutuados pelo Nilo durante a enchente anual e movidos por uma curta distância em terra, né? Nós já vimos essa parte. Com base nesse mapa dos diferentes cursos do Nilo ao longo da história, estima-se que durante a época do Serapeu, as pedras só precisariam ser transportadas entre cerca de 4 a 5,5 km por terra, da pedreira para o rio e do rio para as catacumbas subterrâneas. Então toda essa distância de milhares e milhares de quilômetros, gente, seria percorrida sim, mas por barcos. A distância por terra seria bem mais curta. E antes que vocês venham me dizer que não existiam barcos no Antigo Egito que conseguissem suportar aquele peso, sim, gente, existiam sim. A gente vai deixar essa parte aí para um outro vídeo, mas agora eu vou mostrando aqui algumas imagens para vocês verem que sim, realmente existiam barcos que carregavam uma grande carga no Antigo Egito. Em resumo, de acordo com esse enorme conjunto de evidências historiográficas, evidências arqueológicas, cultura material e experiências, ou seja, arqueologia experimental que eu demonstrei para vocês aqui nesse vídeo, fica suficientemente claro e provado, demonstrado, pelo menos eu acho que fica, que os antigos egípcios foram de fato responsáveis por criar o Serapeu, cortar, moldar, transportar, enfim, tudo isso que nós vimos aqui nesse estudo. Esse local definitivamente não era uma usina, os sarcófagos definitivamente não eram partes tecnológicas de uma grande placa tecnológica, não era uma nave, não era nada relacionado a uma antiga civilização. Não era nada dessas baboseiras. Era algo bem mais simples, bem mais possível e bem mais plausível, como vocês viram. Então, gente, pro vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa aquele like aí. Se não for inscrito, se inscreva. E se você viu até aqui, vamos fazer aquela brincadeirinha que a gente faz de vez em quando aqui no canal. Quem viu até aqui, escreve aí, Contestolopeum. Essa brincadeirinha a gente faz de vez em quando em alguns vídeos. Quem já é aqui do canal conhece. E agora, gente, eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para vocês continuarem assistindo e ajudar o nosso canal a crescer, beleza? Então, valeu, galera. Até o próximo vídeo.